Bom, vamos falar sobre Melquisedeque, esse rei e sacerdote. Bom, esse indivíduo, ele aparece 3 vezes na Bíblia, porém, o peso da figura dele é extremamente importante na história, não só do Antigo Testamento, mas do Novo Testamento e principalmente na história de Jesus Cristo. Vamos observar. Bom, o primeiro registro de Melquisedeque está em Gênesis, capítulo 14, do versículo 18 ao 20. Bom, diz o seguinte: Melquisedeque abençoa Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. De tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Bom, existe uma teoria que diz que Melquisedeque poderia ser um sacerdote de Baal, ou seja, um adorador de outros deuses. Porém, da forma em que observamos nas Escrituras e a própria grafia do nome Deus, com D maiúsculo, tudo indica que ele era um sacerdote do Deus vivo, além de rei de Salém, que muitos creem que seja a antiga Jerusalém. Bom, o segundo registro está no livro de Salmos, Salmos 110, versículo 4. Esse é um salmo de Davi, do rei Davi. Nesse salmo, fala-se sobre o reino e sacerdócio messiânico. Diz o seguinte: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, Davi está falando a respeito de Jesus, o sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. A gente vai falar disso daqui a pouco. Bom, nesse texto é como se o próprio Deus abençoasse o sacerdócio eterno de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Da mesma forma que Melquisedeque foi levantado como sacerdote, Cristo também foi. Jesus não poderia ser sacerdote. Ele não era da tribo de Levi, e sim da tribo de Judá. Ele se tornou sacerdote porque Deus assim determinou. Ou seja, o sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. Bom, uma coisa interessante a respeito de Melquisedeque é que ele não tinha uma genealogia, não se falava dos filhos dele, dos pais dele. Não se tinha informações de antes nem de depois, de nada ligado a Melquisedeque, que dava a ele um aspecto quase de lenda. Era uma figura que simplesmente apareceu e sumiu. Não se tem muito registro, muitas informações a respeito de Melquisedeque. Ele se tornou sacerdote porque Deus assim determinou, ou seja, o sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. Ele, Jesus Cristo, se tornou sacerdote porque Deus assim determinou, ou seja, o sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. Isso pode ser observado nas Escrituras, mais precisamente em Hebreus, capítulo 7. Leia tudo, vale a pena. Bom, existe obviamente uma analogia sobre Melquisedeque e Cristo Jesus nas Escrituras. Alguns acreditam que poderia ser o próprio Cristo em outro momento da história, como se Cristo tivesse encarnado naquela figura. Mas eu não creio nisso. Acredito que ele, Melquisedeque, era um servo do Deus vivo, do Deus Altíssimo. E assim como ele recebeu a honraria do sacerdócio eterno, Cristo Jesus também o recebeu. Esse personagem enigmático carece de mais estudos de nossa parte e devemos encará-lo como uma figura importante nas Escrituras Sagradas. Então, repetindo, você quer conhecer mais sobre a história de Melquisedeque? Existem esses 3 textos que são fundamentais: Gênesis 14, 18 a 20, Salmos 110, versículo 4, e no livro de Hebreus, todo o capítulo 7. O que a gente tem de informação na Bíblia a respeito desse ser enigmático, quase uma lenda que simplesmente apareceu e sumiu, e ao mesmo tempo é extremamente importante na Bíblia, extremamente importante na história de Israel e na história de Cristo Jesus. Até o próximo vídeo.